Olá, queridos, queridas, querides, todos, todes e todas. Está começando mais uma edição do Ossobuco na sua casa. É muito bom estar aqui e a gente está muito feliz que esse projeto continua com força aqui na internet, né? Apesar da gente não estar conseguindo se ver, se abraçar, se beijar, mas também está tudo bem, porque a gente está conseguindo contar histórias. Esse projeto acontece todo mês, é um projeto que já acontece há 10 anos em Brasília, e agora, com essa versão remota, está chegando aí aonde a internet chegar, né? E que tem o patrocínio e a realização do Banco do Brasil, através do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, a quem a gente agradece muito o apoio, a força e por sempre ter acreditado no Ossobuco. O Ossobuco é um evento de palestras curtas, que conta histórias de pessoas comuns, de pessoas como nós, que estamos aí na batalha, né, do nosso dia a dia. Vamos lá, Cartel, vamos passar para a próxima. Eu queria agradecer muito a presença de todos na nossa audiência maravilhosa, que está no YouTube do Ossobuco, no Facebook do CCBB Brasília e no Facebook do Ossobuco. E, claro, queria agradecer mais ainda os nossos maravilhosos heróis e heroína da noite, Edson, Liana e Siri. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Esse evento aqui foi feito para dar palco para as boas histórias. E, gente, eu vou falar para quem está assistindo, hoje a gente tem só história muito foda. É assim, é incrível, é muito bom poder conhecer e ouvir tanta história legal. Muita gente pergunta para a gente que faz Ossobuco há muito tempo assim, mas por que vocês continuam fazendo esse evento há tanto tempo e tal, né? Muitas vezes sem apoio. Agora a gente está tendo, mas a gente já passou muito tempo sem apoio nenhum. Mas é tão maravilhoso conhecer essas pessoas e ouvir essas histórias e poder amplificar essas vozes, né, para outros lugares onde elas possivelmente não iriam. Que esse é a nossa maior recompensa de fazer esse evento. Então, eu queria agradecer demais os nossos queridos que estão aqui hoje, participando desse Ossobuco, que é um oferecimento do CCBB e do Copiloto, né, que são os realizadores do Ossobuco Brasil. E vamos lá, então, para o nosso primeiro palestrante da noite. Bom, eu queria chamar o Edson Pavone. Ele é um artista e tecnologista, apaixonado pelo tema conexão. Já expôs suas obras em lugares como Beijing, Dubai, Portugal, Brasil, e foi considerado uma das 50 pessoas mais inovadoras do Brasil pela revista Próxima. E 2 vezes consecutivas, ganhador do maior prêmio de design do mundo, o IF Design Awards. Esse é o Edson, e ele vem contar um pouco para a gente aqui da sua trajetória e do que fez ele ser uma pessoa assim tão conectada, que faz tantas conexões e tão premiado, né, gente? Edson, o palco é todo seu. Obrigado, querida.
Bom, como vocês já ouviram, meu nome é Edson Pavone, eu sou artista e sou pai do Davi, essa coisa linda aí que tá aí do lado. Eu e o Davi, a gente tem uma brincadeira que a gente faz que a gente chama de sonho-realidade. Porque o Davi, ele tem essas... A imaginação dele, assim, cria histórias que vão sozinhas, assim, tipo... E daí ele tocou pra mim, papai, e daí depois eu toquei pra ele de cabeça, daí ele cruzou, e daí eu dei uma de bicicleta, e daí bateu na trave, e daí depois bateu na minha bunda, daí no ângulo, gol! E sempre que... Eu sempre comemoro com ele, mas depois pergunto, sonho ou realidade? E ele sempre me responde, realidade. Quando eu era criança, eu também tinha meu próprio sonho ou realidade. Eu nasci num bairro pobre da periferia de São Paulo. Meu pai morreu quando eu era muito jovem, muito criança. Eu não tenho nenhuma memória dele, a não ser pelas fotos. E eu nunca soube exatamente como ele morreu, quais foram as circunstâncias. Então, quando me perguntavam na escola, no dia dos pais, tal, eu falava assim, não, meu pai morreu, ele morreu de acidente de carro. Eu dizia, morreu, ele era piloto de avião, e daí ele tava andando de avião, daí um raio caiu no avião dele, ele caiu na floresta amazônica, os índios tentaram ainda ajudá-lo, mas não deu certo, então ele foi enterrado num lugar, e nesse lugar onde ele foi enterrado nasceu um pé de mandioca. Não tinha ninguém para me perguntar sonho ou realidade. Quando eu era adolescente, eu ouvi outros tipos de histórias, assim. Uma vez eu vi meu tio falando que meu pai era muito festeiro, tocava violão, tal, e daí depois que ele se separou da minha mão, ele correu pro Mato Grosso, e daí lá ele tava numa fazenda, se engraçou com a filha de um fazendeiro, o fazendeiro viu os dois, pegou eles em flagrante, pegou uma espingarda e atirou no meu pai. 2 tiros no coração, morreu na hora. Não sei se é verdade. Uma outra tia me disse que na verdade não tinha nada a ver, que ele na verdade foi pro Mato Grosso atrás do ouro, atrás do garimpo. E um dia ele achou muito ouro e no outro dia ele sumiu, desapareceu em circunstâncias misteriosas. Não sei se é sonho ou realidade. O que eu sei é que quando eu me tornei adulto, eu também, assim como meu pai, né, estava vivendo uma quebra, assim, um coração partido muito grande, aqueles que deixam um silêncio ensurdecedor. E daí eu peguei minha moto e fui viajar. Você pode ir passando aí, ó. Esse daí é meu pai, nas fotos. Próximo. Aí essa daí é a moto. Daí eu peguei minha moto e fui viajar. E daí, quando eu cheguei, eu tava 3 dias viajando assim de dia e parando sem muita direção, sem saber exatamente para onde eu ia. E daí eu decidi, depois do terceiro dia viajando sem rumo, decidi que eu ia saber um pouco mais da história do meu pai. Eu consegui, com os contatos com os familiares, assim, pessoas me falaram assim, ah, não sei quem tem histórias. Ninguém tinha muitas histórias, mas me falaram que tinha uma cidade que tinha vários Pavone, várias pessoas da minha família. E daí eu fui e procurei no mapa, juro. Eu tava no meio da estrada e procurei no mapa, digitei meu nome, Pavone, no Google Maps, e apareceu isso. Apareceu essa cidade chamada Promissão, que tem padaria Pavone, Pavone Gás. Sim, pensei, pra lá que eu vou. Cheguei lá ainda bem cedo, tava razoavelmente perto, cheguei cedo, fui direto para o. Troca a imagem? Super Pavone, o supermercado da família. Cheguei lá e perguntei: tem algum. Eu queria falar com algum Pavone. Daí a pessoa olhou com uma cara estranha e tal. Depois de alguns minutos ele falou: bom, eu não sou Pavone, mas a minha esposa é. Depois de alguns minutos eu estava conversando com 2 primos meus que me receberam como se eles, sim, como se eles me conhecessem desde sempre. E a gente é realmente bem distante. Aí eles me mostraram assim o supermercado, fizeram eu subir numa escadinha caracol assim, que dava para um lugar, assim, parecia um filme, assim, um escritório do supermercado com centenas de arquivos. E daí meu primo foi, assim, de forma precisa no arquivo, pegou o arquivo, abriu, assim, e pegou um papel, e nesse papel ele tinha toda a genealogia da nossa família que ele já tinha conseguido. Lá eu consegui ver o nome da minha avó, Olímpia, o pai dela, Henrique, e o pai dele, o Augusto, que eu acabei de saber o nome, era meu tataravô, a pessoa que veio da Itália pra cá. E daí eu tava assim, cara,
ninguém aqui sabe nada do meu pai, ninguém sabia nada do meu pai, então a minha missão passou a ser o meu tataravô. Eu queria saber tudo sobre o meu tataravô. E daí eles falam assim, a gente não sabe muitas histórias, mas essa outra tia sabe. 20 minutos depois eu tava almoçando na casa dessa tia. E daí ela me mostrou esse livro, o almoço uma delícia, e ela me mostrou esse livro, um historiador de Promissão, que morou nessa cidade um tempo. Ele escreveu a história da cidade e tinha um capítulo para a família Pavone. Nesse capítulo eu consegui saber que meu tataravô Augusto veio sozinho da Itália, quando tinha 16 anos, sozinho, chegou aqui no Porto, no Espírito Santo, veio pela trilha de ferro, pela trilha do trem, trabalhando como um camarada, que é o nosso atual frila, na época camarada, e ele veio do Espírito Santo até Ribeirão Preto, onde ele encontrou Caterina, minha tataravó, e daí se apaixonou, se casaram. Ele trabalhou 37 anos até conseguir completar o sonho dele, que era ter um pedaço de terra, que ele comprou lá em Promissão. E lá também ele ajudou a fundar a igreja. Quando eu li isso, eu senti assim uma conexão muito grande, parecia que era isso que eu queria. Daí essa minha tia ainda falou, olha, tem uma foto do seu tataravô do Augusto dentro dessa igreja. 20 minutos depois, a gente estava no carro, indo na direção, né, da roça de Promissão, achar essa foto. Eu estava na moto, eles estavam no carro, de repente elas param assim o carro, no meio de uma estrada de terra. Eu parei, olhei, e ela falou assim, tá vendo essa casa aí? Pode passar a foto. Tá vendo essa casa? Essa é a casa que o Augusto morava. E daí eu saí da moto e pisei naquele chão. E foi, assim, muito especial, assim. É da onde eu vim para onde eu vou, fazem parte da mesma linha, da mesma conexão. O tempo passou, né, o meu coração ficou melhor, né, sarou. E daí eu continuei trabalhando como artista. Eu fiz esse trabalho, pode passar, esse trabalho que fala sobre conexão, que é te dar a oportunidade de tocar alguém do outro lado do mundo. Tinha uma dessa instalação na China, outra aqui em São Paulo. Se você tocasse lá e a pessoa tocasse aqui, as duas pessoas sentiam que tinha encostado uma na outra. E daí eu tava tentando fazer coisas desse tipo, como a próxima que eu vou mostrar, que era essa instalação em Lisboa, onde você estendia sua mão para esse braço robótico gigante e ele se conectava com você, estendia o braço para tocar em você e te dar uma semente. Mas daí chegou a pandemia e o toque foi proibido, a aglomeração foi proibida, tudo que eu faço como artista foi proibido. E daí, de repente, eu estava ali, sem uma coisa para fazer exatamente, sem ter como me conectar com o mundo de novo. Daí eu fui falar com o meu guru. Sim, eu tenho um guru, um cara que chama Pedro Garcia. Ele me ajuda na minha carreira como artista. E eu contei para ele essa história de que uma vez que quando eu tinha uns 10 anos e daí eu morava numa casa e começou a chover, que nem choveu hoje aqui. E daí começou a encher de água, encher. Daí minha mãe colocou as crianças na beliche e daí ela saiu correndo para tentar né, recuperar as coisas e tal. E daí, né, água no joelho, no corredor, assim, eu conseguia ver o corredor, parecia que tinha um rio passando. E eu vi essa panela de feijoada, assim, ó, gigante, passando como em câmera lenta. Eu não entendo porque eu tava tão calmo, mas quando minha mãe veio, assim, desesperada, vendo que a gente tava bem e tal, ela abraçou a gente. E eu lembro de ter falado, ela sempre me lembra de ter falado, calma, mãe, vai ficar tudo bem. E quando eu contei essa história pro Pedro Garcia, ele falou pra mim, você, Edson, precisa fazer uma obra que no meio do caos do mundo, diga pro mundo, calma, vai ficar tudo bem. E o caos do mundo tá aqui, né? A pandemia é você acordar todos os dias com um número novo de mortes. Você acorda um dia, tem 130 pessoas que morreram, daí no outro dia você acorda, tem 140, no outro dia 180, no outro dia 200. Eu tava realmente muito incomodado com isso. E daí eu recebi a ligação de um grande amigo, Rogério Oliveira, que também estava muito incomodado, e dessa ligação surgiu a vontade de criar um projeto artístico que dissesse para a sociedade, fosse um grito, não são números, são pessoas, são histórias. E eu lembro, e daí assim surgiu Inumeráveis, um memorial para contar a história de cada uma das vítimas do coronavírus no Brasil. Eu lembro a primeira entrevista que eu fiz do Inumeráveis, seu Antônio. Ele tinha perdido o sogro e a sogra
que ele era muito próximo. E no começo da entrevista ele estava muito triste. No final da entrevista, ele estava muito melhor. Depois de contar da história de vida dos dois, né? Seu Edgar Fará, que era o orgulhoso dono de um Fusca 1972 bege, que ele usava para buscar na escola os 7 netos. Ou a dona Eunice, que pulou o último carnaval com filhos e netos no Clube Ipiranga. Depois de me contar essas histórias, uma energia de celebração nasceu ali, e eu posso dizer que talvez um pedaço de cura nasceu ali. E eu vi, né, essa cura acontecendo em várias pessoas, milhares de pessoas contando histórias e escrevendo histórias, e daí eu entendi que realmente o Inumeráveis precisava existir. Então eu, o Rogério, a Alana, o Rogério Zé, a minha companheira Gabriela Veiga, a gente começou a ir atrás de histórias, né, contar histórias, e quando a gente tinha um tanto de história, a gente lançou esse projeto como um projeto colaborativo. E quando a gente lançou, foi assim, explodiu de um jeito muito impressionante, assim. Alguns dias depois, sei lá, o Caetano tinha publicado. Alguns dias depois, a Daniela Mercury tinha publicado. A gente fez, junto com o Globo, uma capa histórica, assim, que mostrava, né, a história das 10 mil pessoas que já tinham falecido. O Fantástico passou a publicar todas as semanas vídeos com os atores da Globo contando as histórias dessas pessoas e humanizando, né, a cobertura jornalística da pandemia. O Braulio Bessa, que é um poeta muito maravilhoso, fez um Tropeiro à Beira-Mar, um poema incrível, e o Chico César musicou, fez uma música incrível. Sim, a intensidade com que as pessoas, né? Tudo isso aconteceu, mas também tem, assim, a resposta das pessoas é muito grande. Todos os dias eu recebo muitas mensagens de pessoas falando: obrigado, o memorial tá me ajudando, tá me curando. E a resposta tão forte, assim, das pessoas para o que está acontecendo, para o memorial, só me mostra que a sociedade precisava desse espaço de cura. Não há quem goste de ser número. Gente, merece existir em prosa. E daí, né, dias depois, eu liguei pro Pedro, meu guru, como quem liga pro mestre para falar assim: olha, cumpri a missão, fiz o que a gente combinou. Mas naquela conversa eu entendi muita coisa. Primeiro eu entendi que, assim, eu sempre quis contar uma história, a história do meu pai. Talvez porque eu achasse que contar essa significava entender mais a minha história como pai. E também é aquela, como eu falei no começo ali, assim, é de onde eu vim para onde eu vou. São pontos da mesma linha. E talvez seja isso que eu queira, assim, talvez seja essa a vontade interna que eu tenho por Inumeráveis. Que essa sociedade brasileira olhe para essas histórias da onde eu vim e desenhe um para onde eu vou mais humano, um caminho mais humano para o futuro. Sonho ou realidade? Ai, meu Deus do céu, meu coração, que história, gente. Que incrível, Edson. Eu já tenho até algumas perguntas para fazer para você, porque eu me lembro quando eu descobri o projeto, que foi através do Tum, né, nosso companheiro aqui no Sobuco, que ele postou logo no comecinho, e eu mandei uma mensagem para ele e falei: Tum, isso é simplesmente maravilhoso! Que coisa linda, que coisa potente e tal. Foi muito, muito incrível, assim. Eu acho muito significativo o impacto que a gente tem quando entra em contato com o seu projeto, assim, é realmente uma coisa diferenciada. E é muito lindo poder escutar a sua história, né? E ver o link entre a sua história e o seu projeto, né? Muito legal, muito legal. Obrigado, Elo. Muito bom, muito bom. Gente, é o seguinte, assim como eu tenho perguntas, vocês também devem ter perguntas, né? Então, quem está assistindo pelo Facebook pode fazer as perguntas nos comentários. Quem está assistindo pelo YouTube pode fazer as perguntas no chat, que a nossa equipe maravilhosa do Sobuco está atenta, ligada, com todos os painéis,
piscando para receber as perguntas e me mandar. Então, tá valendo, você já pode começar a mandar as perguntas que você tem para o Edson, que a gente, depois da fala final do Siri, a gente vai ter um momento, roda de conversa, em que eu vou poder fazer as perguntas de vocês para eles, tá bom? Gente, essa tela que vocês estão vendo aqui é o nosso YouTube. O Ossobuco, como eu falei, já existe há 10 anos, então são 10 anos contando histórias como essa que vocês escutaram agora, do que motiva as pessoas, né? Do que realmente está por trás, né, daquele projeto, ou daquele caminho, ou daquela viagem. E está tudo no nosso canal do YouTube. Então, se você está curioso para ver outras perguntas, se você quer ver se alguém que você conhece já falou, vai lá no nosso canal, é Ossobuco BSB, tá? youtube.com/OssobucoBSB. E procura lá que você vai achar a história de tudo, até de gente que fez uma palestra sobre Eu Amo Pão de Queijo. E é legal a palestra. Então, eu convido vocês a navegarem pelo nosso canal do YouTube, tá? Vamos lá? Vamos lá, que nós vamos agora para a nossa segunda história da noite. Bom, gente, vamos lá. Eu vou chamar agora a Liana. A Liana, ela já foi estilista, transita pelas artes plásticas, é poeta, DJ e vai para onde a arte a levar, né? Criou a banda e o coletivo de arte Tinta Preta, uma mistura de artes visuais e sonora, e faz parte do duo eletrônico No Porn, onde experimenta poesias faladas que falam sobre sexo de um ponto de vista natural e sem tantos tabus. Esse tema está em alta, né, Liana? Vamos lá. Vem contar a sua história pra gente, por favor. Vamos lá. Eu sou a Liana. Liana, em português, quer dizer cipó. Eu nasci no Rio de Janeiro, na Tijuca. E na minha casa, desde que eu era pequena, sempre eles estimulavam muito a poesia e o teatro. Meu pai é poeta, minha mãe era professora. E no fim dos anos 80, eu fui morar sozinha num ateliê no Rio de Janeiro e eu comecei a trabalhar com artes com o Rogério S., que era um amigo, e logo nos juntamos a um outro amigo, que era o Regis Fadel, que era meu namorado, e fazia roupas. O Rogério começou a produzir moda e eu e o Regis montamos uma marca, Sucumbe à Cólera, que era uma marca jovem, que fazia roupas modernas, coloridas, da época, anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90. Nos anos 90 a gente mudou para São Paulo, abrimos uma loja na Augusta, participamos de vários desfiles. Esses desfiles discutiam sempre a ideia de sexualidade, gênero e pessoas... Eu esqueço das fotos. E é normal. E peraí, então tem mais uma. Que é o trabalho, o Rogério Regis, o trabalho, a gente fazia exposições, fazia objetos, na verdade. Nisso eu comecei a fazer roupa com o Regis e em 98 ele ficou doente. Aí a gente fechou a loja e começou a trabalhar só num esquema de ateliê. Ele era músico, ele tinha acabado de montar um estúdio em casa, um pouco melhorzinho. Nós nos juntamos a um amigo DJ, o Luca Lauri, que queria fazer música eletrônica, e a gente começou a fazer umas jams, meio de uma forma terapêutica. Era a única forma de expressar o que a gente estava sentindo naquele momento. E eu comecei a ler os meus escritos de sexo, sobre sexo, com vocais de canto falado. A inspiração era uma coisa meio Laurie Anderson, meio pós-punk. E a gente chamou esse trabalho de No Porn. No Porn, na verdade, é porque eu sempre questionei o porquê da gente não entender a sexualidade desde que é pequeno, desde que é criança. Não ser educado para isso. A maioria das pessoas que está viva hoje
foi educada sexualmente pela pornografia, não pelo afeto, pelo contato. E a pornografia é uma coisa muito cruel com as mulheres. No começo eu achava que era só com as mulheres, depois eu passei a achar que é cruel com todo mundo, que meio é uma forma de passa longe da troca de afeto, da pluralidade sexual humana e dos afetos mesmo. O meu trabalho sempre com moda, pintura, poesia, sempre teve a ver com isso. Sempre teve uma relação muito estreita com as sexualidades. Bem, em 2000 o Regis morreu, eu e o Luca ficamos, a moda já não fazia sentido, eu tinha ficado em casa há muito tempo. Um dia o Luca pediu para mim assim, falou, vamos estar muito fechada, vamos alugar um equipamento, vamos fazer uma festa e ao mesmo tempo, vamos ligar o estúdio, vamos fazer uma jam. A gente fez uma jam e criamos umas 4 músicas nesse dia que depois entraram no nosso disco. Essa festa foi um sucesso, eu fiquei um pouco mais feliz, eu consegui me comunicar, porque até então eu não conseguia falar, expressar o que eu sentia. A minha vida tinha sido atropelada completamente e eu não conseguia expressar isso de uma forma clara e só consegui expressar isso através da música. Nessa festa, convidaram a gente para tocar no aniversário. Uma amiga convidou para tocar no aniversário num clubinho novo em São Paulo chamado Superclube. A gente foi tocar, os donos gostaram e falaram, querem tocar nos sábados? Tá bom, vamos tocar. Aí a gente passou a tocar. Nesse momento, especialmente, que a gente começou a tocar e fazer... nasceu, ao mesmo tempo, abriu um outro clube em São Paulo, chamado Xingu, e os donos chamaram a gente para ocupar as sextas-feiras. Então, durante um ano, mais ou menos, a gente tocou quase todos os fins de semana, à noite. E, na época, eu estava tão triste, mas tão triste, que era a única forma de me comunicar, era essa mesmo, era DJ lá, tô tocando e fazendo as pessoas felizes, e no fim da festa eu ficava melhorzinha, eu ficava meio me curava, a troca de energia com as pessoas. Numa dessas noites do Xingu, eu acho que o No Porn nasceu, como banda. A gente tocou durante muito tempo, a gente lançou o primeiro disco em 2006, tocou muito tempo, Brasil todo. Aí em 2010, 2012 mais ou menos, eu fiquei doente, aí eu tive que parar de tocar à noite, tive que mudar o meu lifestyle de DJ e voltei para o Rio, me tratei, fiz 2 tratamentos, fiquei boa, me curei e comecei a querer fazer música, mais música, e paralelo a isso, o No Porn voltou a ser lembrado, porque saiu um filme do Márcio Reolon e o Felipe Matzenbacher, que são 2 diretores gaúchos, e eles usaram uma música nossa no filme, e isso abriu um público novo para o meu trabalho, um público jovem que não tinha frequentado a noite, que não conhecia as histórias daquilo, e a gente resolveu fazer um outro disco. E no Rio eu criei também o Tinta Preta, que é um coletivo de pintura e música e poesia. O Tinta Preta foi criado em 2015, mais ou menos. A gente começou a trabalhar junto. No início era um grupo enorme, aí depois não conseguiu mais manter todo mundo, porque não tinha grana para manter todo mundo. Aí ficou eu e o Lucas, e o Cássio veio para São Paulo. Então, em 2018, eu voltei para São Paulo com o Lucas, e a gente veio trabalhar no Tinta Preta, mas o No Porn começou a ter uma demanda muito grande, e a gente começou a fazer shows e mais shows pelo Brasil, e com o disco novo.
E agora, o Lucas, desde 2017, o Luca Lauri, que é o fundador comigo do No Porn, ele está fazendo mestrado. Então, quem se apresenta comigo em shows, quem cria comigo o No Porn é o Lucas Freire, e nós criamos juntos. E é isso. Na real, eu acho que o que eu aprendi com isso tudo, assim, porque o começo do século, para mim, foi uma sucessão de perdas muito potentes. E eu entendi que eu vou ter que ficar até o meu último momento comigo mesma, ouvindo a minha voz. E eu não tenho o luxo de surtar. Eu tenho que continuar criando. Se eu paro de criar, eu adoeço, eu piro, eu começo a ter ideia errada. Então, eu tenho que criar. E a música, de certa forma, ela tem essa qualidade. Peraí. Ela tem uma qualidade mágica de te acalentar, te curar, mudar a tua visão das coisas. Então, assim, enquanto eu for viva e artista, eu quero continuar criando. Eu acho que a arte é uma só, muda o suporte. Pode ser poesia, pode ser pintura, pode ser moda, música, o que for. Eu acho que a arte é uma só, a gente tem que continuar fazendo. Tá provado, nesse tempo todo de quarentena, as pessoas estão conseguindo lidar, ouvindo músicas, participando de lives, e isso é importante. Então, basicamente, eu acho que é isso. Eu acho que eu tenho essa vida para me expressar e expressar minha arte. Eu tenho que fazer. Deixa eu entrar aqui. Tá. Isso aí, essas fotos são de shows. Porque é isso, na verdade o No Porn, ele saiu de um clubinho e acabou tocando para grandes públicos. O público que se identifica é muito jovem e é um público que tem a ver com afeto, com a pluralidade, com a diferença. Eu tenho esse lado de achar que a coisa mais importante, o bem mais importante é a liberdade, em todos os sentidos. Você tem que ter liberdade para ser quem você é. E eu uso essa liberdade no meu trabalho. Então eu espero que as pessoas tenham essa liberdade também de criar e ter mundos e abstrair no meio dessa loucura toda. Eu acho que é isso. Não sei se eu acrescentei alguma coisa. Eu sou muito tímida para falar de mim. Eu acho que eu prefiro cantar. Obrigada. Ana, muito obrigada, muito obrigada. Você tocou num ponto assim, importantíssimo dessa história, né? Que é como a arte nos salva. Eu acho que para quem vive, né, a arte e que não consegue viver sem a arte, isso já é verdade. Agora, na quarentena, as pessoas que não vivem da arte, né, elas começaram a entender por que ela é tão importante. Assim, né? Por que é tão importante? Eu acho que você não vive sem discos, sem livros, sem música, sem coisas... Quadros, fotografias. Imagens, é isso, assim, quando a gente tem a vida pautada pela arte, né, a gente sabe que a gente sente. Mas, enfim, obrigada, Liana, por contar a sua história. Eu sei que você é super reservada com isso, então a gente ficou muito feliz que você topou vir para cá e contar. Eu fico tímida mesmo. Eu fico tímida mesmo. Pois é. Mas parece que tem um monte de fã seu aí assistindo e que fala, poxa, a gente não sabia de nada disso e tal. E a gente só pode te agradecer por ter confiado ao Osobuco essa sua história, né? Muito obrigada. Tá já a gente vai conversar muito com a Liana. Quem tem perguntas, por favor, pode fazer, que
As perguntas já estão começando a chegar e a gente vou fazer todas as perguntas, eles vão responder. Eles estão ali naquele cantinho por enquanto, mas já já a gente vai ficar todo mundo igual. Gente, Tá bom. eu queria falar uma coisa super importante para vocês. O Ossobuco é feito por pessoas como eu, como você, como nós, né? A gente acredita e a gente já provou que todo mundo tem uma boa história para contar. Todo mundo tem. E nessa nossa jornada, né, nessa nossa caminhada fazendo Ossobuco, a gente entendeu que a gente pode ajudar as pessoas a contarem a sua história. Então, a gente tem um jeito de pegar na mão e levar até o dia do evento. A gente ajuda, a gente prepara, a gente dá o suporte que as pessoas precisam, né? Porque muitas vezes a gente tem uma história boa, mas a gente não sabe como fazer isso, né? Como apresentá-la de uma forma legal. E a gente ajuda vocês. Então, aqui estão os nossos contatos. Quem tem uma boa história para contar, ou conhece alguém que tem uma boa história para contar, né? Porque às vezes a gente lembra, caramba, imagina aquele meu amigo contando aquela história louca daquela viagem dele, como ia ser legal. Então, inscreve ele, manda um e-mail para a gente no contato @ossobu.co, ou entra direto nesse link que está aí, bit.ly/quero contar, que você preencha um formuláriozinho pequenininho e a gente entra em contato com vocês. E você pode estar aqui contando a sua história na próxima edição, ou seu amigo, tá? Isso é muito importante, porque a gente adora quando as histórias vêm das pessoas que estão assistindo, né? Porque elas vêm carregadas de um monte de outros significados. Enfim, a gente é muito apaixonado por essas coisas mesmo, por esse Ossobuco e por contação de história. Vamos lá. Podem fazer perguntas, gente. É só escrever nos comentários do Facebook e no YouTube. Pode passar, que agora eu vou convidar ao palco, ao nosso palco digital. Aí, Edson, a gente precisa de um palco aqui para a gente fazer. Eu queria convidar, então, o Siri. O Adriano Siri é um carioca, mas ele é brasiliense de coração. É morador da quadra piloto da 308 Sul. Para quem não é de Brasília, a quadra 308 Sul é a quadra primordial, que contém todos os conceitos do que seria uma super quadra em Brasília. Já tem tempo que ele faz a gente rir na companhia teatral Os Melhores do Mundo. O Siri está aqui hoje para contar para a gente a sua história e como a arte fez a gente perder um arquiteto e ganhar um ator. Vem, Siri. Uau, obrigado, Elô. Saudade de subir no palco, viu? Muito obrigado ao Ossobuco, você, querida, toda a equipe. Muito bom estar aqui. Edson, Eliana, porra, que maravilha, que envolvente, que emocionante. Realmente história, cada um tem uma história incrível, né? Todo mundo tem, e vocês, porra, me envolveram, me emocionaram aqui. Eu fiquei, assim, muito ansioso quando eu recebi o convite da Elô, porque apesar de eu ter passado os últimos 25 anos da minha vida contando histórias, quando você tem que contar a sua, sem peruca e sem maquiagem, dá um frio na barriga. Aquele famoso frio na barriga que a gente sente quando entra no palco, né? Bom, uma vez que a gente vai falar um pouco sobre a força da arte como uma ferramenta de transformação, eu preciso contar que eu sou o irmão mais novo de 3 filhos, de uma professora e um advogado. Olha aí, ó. Eu também sou tijucano, Liana. Nasci no BIM em 68. Mas não se preocupem, eu não vou ficar botando foto de eu criancinha, não. Não, passou já. Pode voltar uma aí. Volta um pouquinho. Isso, essa aí. Meus pais nunca demonstraram assim, dotes artísticos, pelo contrário, meu pai era um cataclisma desenhando. Minha mãe tem talento para o desenho, mas nunca investiu nisso. Apesar disso, eles sempre nos incentivaram. Então, eu cresci vendo meus 2 irmãos mais velhos se desenvolvendo na música. Eu preciso dizer também que, nessa época, na minha infância, quando eu ainda morava no Rio, eu estudava no Colégio São Bento. Quem não conhece, precisa conhecer. O Colégio São Bento faz parte de um conjunto arquitetônico
tombado pela Unesco, tem uma igreja, um mosteiro barrocos lindíssimos. Então, todo aquele ambiente, a arquitetura, o canto gregoriano, enfim, isso tudo foi muito impactante na minha vida em vários sentidos. Muito bem, em 1980, eu e minha família viemos para Brasília, a capital da esperança. Aliás, de histórico, amanhã, 1º de julho, para a minha família, claro, completam-se 40 anos da nossa chegada. Olha só que legal. 40 anos atrás a gente estava chegando. Bom, eu cheguei para completar 12 anos. Às vezes conto alguma história dessa época para os meus filhos, e eles falam, pai, caramba, você passou a sua adolescência nos anos 80 em Brasília? Falei, passei, foi muito legal. Bem, lá em meados dos anos 80, fim do 2º grau, namorava uma menina que era filha de diplomata, e eu acabei conhecendo muita gente daquele ambiente do rock, muitas conexões, numa época em que não tinha internet, claro, né? Era vinil, VHS, fita cassete. Eu lembro que mais de uma vez percorria quilômetros e quilômetros. Para vocês que não são de Brasília, não vão perceber as referências, mas eu saía do começo da Asa Norte até o Gilbertinho, ou ia da 216 Sul até o Centro de Convenções e voltava, enfim, conhecendo gente, curtindo show, era moleque, e já andava com uma turma do rock e tal. Eu lembro que o Geraldo Bacalhau, que era baixista de uma banda chamada Escola de Escândalo, me chamava de mascote naquela época. Enfim, era um tempo de grandes amizades, aqueles anos 80 em Brasília. E eu já muito influenciado pela música, pelo rock e tudo. Enfim, aqueles meus 2 irmãos músicos acabaram indo estudar Direito, seguindo a carreira do nosso pai. O mais velho, Arnoldo, foi para a magistratura, o meu irmão Alexandre foi para o Ministério Público, e eu, o caçula, fui fazer o quê? Fui fazer arquitetura. Meus irmãos costumam brincar dizendo que de nós 3 eu fui o único que fiz Direito. Até parece. Enfim, tá aqui eu estudando arquitetura e ó, eu com meus chapas. Enfim, estudar arquitetura na Universidade de Brasília, naquele momento, foi incrível, porque Brasília é uma espécie de laboratório em tamanho real do modernismo, né? Então é muito legal. Além do mais, o curso tem todo um aspecto humanista muito enriquecedor. Quando me perguntam se teria sido melhor eu ter feito artes cênicas, primeiro eu digo que não sei responder. Segundo, eu digo que a arquitetura me completou imensamente. Eu sou um apaixonado por arquitetura. A Faculdade de Arquitetura, aqui no campus da UNB, fica encostado na Faculdade de Comunicação. E eu tinha alguns amigos lá. E um dia um cara, eu não lembro bem o nome dele, acho que era o Manga, ele me convidou para fazer a narração de um curta-metragem dele, um trabalho lá de alguma disciplina, e eu fui. E, assim, ter aceito esse convite foi determinante na minha vida, porque a partir dali eu comecei a trabalhar com locução, comecei a fazer propaganda de TV e fui, assim, me entranhando no mundo da interpretação. Paralelamente, eu tinha ali minhas bandinhas, tocava meu sax, cantava, e numa dessas conheci um brother, Yuri, que me levou para a banda dele. E um dos integrantes era o Vitor Leal, que é meu colega até hoje, dos melhores do mundo. Com o Vitor, eu integrei uma outra banda chamada Os Wallaces. Tá aí, ó, cadê os Wallaces? Os Wallaces. Os Wallaces era uma palhaçada total, era a banda mais bizarra e improvável que já aconteceu. Assim, um humor bárbaro e farra, muito mais do que música, apesar de ter bons músicos. Os Wallaces eram uma farra cênica total e chamaram a atenção do pessoal da Culpa é da Mãe, que era um grupo teatral cômico, né, que estava começando a aparecer, mexendo na cena da comédia e tal. Adriana, o Helder Pipo, que são meus colegas até hoje, enfim. E os Wallaces foram convidados para fazerem um trabalho com a Culpa é da Mãe, mas eu não fui. Muito bem, terminei o curso, me formei, fui exercer. Aí, depois de alguns projetos particulares, fui trabalhar com a Marisa Setúbal, uma arquiteta, com quem eu fiquei alguns anos, uma profissional excelente, séria, muito amiga, até que, no fim da manhã de um dia de março de 1995, eu tinha um celular tijolão, daquele cinza, assim, da Motorola, estava no trânsito e recebi uma ligação. Era o James Festenseifer, produtor da Culpa é da Mãe, aquele grupo que eu falei, e ele muito diretamente me falou, tudo bem, Siri, quer participar do próximo espetáculo do grupo? Eu falei, cara, é tudo que eu quero, era tudo que eu queria. Eu falei, sim. Ele falou, ótimo, qual é o número do seu sapato?
Falei 41. Ele estava comprando figurino já. Enfim, desligou. E eu fiquei assim, com o celular na mão. Falei, cara, eu vou participar do próximo espetáculo da Culpa é da Mãe. Aí ele ligou de novo e disse, qual é seu nome? Eu falei, Adriano Camanho de Assis. Aí ele, tá, mas como é que você quer que vá para o cartaz? Adriano Camanho, Adriano Assis? Falei, rapaz, Camanho é da mãe, Assis é do pai, então põe Adriano Siri. Bom, preciso abrir aqui um parênteses para dizer que lá, eu, quando era tijucano, ainda tijucano, e morando e estudando no São Bento, meu apelido era Siri, e esse apelido me acompanhou. Muito bem. Eu estreiei com A Culpa é da Mãe no dia 21 de abril de 1995, na Casa do Teatro Amador. Essa é a data que a gente considera a fundação dos melhores do mundo, porque foi a estreia em que estava todo mundo junto. Por isso, o grupo está comemorando seus 25 anos agora, apesar de existir com outra sem mim antes disso. Bem, um ano depois eu ainda exerci arquitetura, era apresentador de um programa num canal fechado aqui, comentarista cultural TV Brasília, me apresentava todas as terças numa creperia do Gilberto Salomão, estava efetivado na Culpa é da Mãe, me apresentando com o grupo praticamente todos os finais de semana, e obviamente era impossível conciliar tudo isso, e o teatro falou mais alto, né? Então, fui morar sozinho, larguei a arquitetura, aliás, eu costumo dizer que ela que me largou, porque eu sou apaixonado por ela, caí de cara no teatro, passei a me dedicar integralmente ao grupo, A Culpa é da Mãe, que logo ia se transformar nos melhores do mundo. O barco andou a todo vapor nessa época, muito trabalho, desde então, muito trabalho, muita criação, muita diversão, intenso em Brasília, a gente se arriscando em pequenas pautas por outras cidades ali, basicamente teatro, então. Em 1999, eu fui contratado pela Rede Globo e foi uma experiência especial. Eu era o professor Will, da novelinha Malhação. Estou eu ali com o Felipe Camargo. Eu tenho outras fotos, mas eu não achei. Enfim, foi muito louco, porque ser ator da Rede Globo era uma coisa muito legal, era um sonho, mas, na verdade, para mim, acabou se revelando uma experiência muito frustrante. Apesar de eu ser considerado do elenco principal, eu era um figurante de luxo, então eu não tinha texto, nada acontecia no meu personagem. Para piorar, a rotina das gravações estava atrapalhando muito as pautas dos melhores do mundo. Então, isso durou quase um ano. Na terceira renovação de contrato, eu declinei e, de novo, o teatro falou mais alto. Depois eu voltei para lá mais 2 vezes, mas realmente não é o que mais me encanta na vida. Bem, Os Melhores do Mundo já se sabe um bocado, o grupo escreveu e produziu mais de 20 espetáculos. Em 2006, a gente, realmente, depois de uma apresentação no Jô, a gente viralizou na internet e conquistamos o Brasil inteiro. Assim, de lá para cá, nos apresentamos em todas as capitais, muitos interiores, inúmeras vezes tivemos em Portugal, nos Estados Unidos, gravamos 3 DVDs, um deles, inclusive, em Nova York. Fomos assistidos por mais de 3 milhões de pessoas presencialmente. Ano passado, nós gravamos o nosso primeiro longa-metragem, Hermanoteu, o filme, e tem a produção da Fox e da Warner, mas que, em função do momento, claro, está sem previsão de lançamento. A história dos Melhores do Mundo é incrível, assim, eu poderia passar horas aqui rememorando situações, inclusive fracassos retumbantes, que por terem sido bem digeridos e administrados, foram um combustível fundamental para a gente seguir em frente. Uma dessas histórias foi a nossa primeira temporada no Rio, está aí. Em 96, a gente resolveu montar um espetáculo que tinha sido sucesso em Brasília e tivemos a maior parte das sessões canceladas lá no Rio por absoluta falta de público. Então, apesar de todo o sucesso do grupo, nos últimos anos, a partir de um certo momento, eu percebi que queria fazer algo mais impactante na vida das pessoas. Em 2015, a Adriana Nunes, dos Melhores do Mundo, né, minha colega, a querida Adriana, com quem eu tenho 2 filhos, hoje não estamos casados mais, mas, enfim, uma profissional maravilhosa, uma pessoa que eu quero tanto bem, concebeu um projeto lindo e me convidou para participar, um projeto que levava 2 palhaços para hospitais infantis, de leito em leito, contando uma historinha. Esse pessoal que está aí, a historinha chamava-se De Grão em Grão. Depois eu vou mostrar para vocês o livro, eu não botei ele aqui, mas eu estou com o livrinho ali.
Ela pensou assim que os palhaços podiam contar os clássicos, Cinderela, Branca de Neve e tal. E eu insisti que não, e me propus a escrever as histórias. Esse projeto foi muito importante para mim, por dois motivos principalmente. Primeiro, porque eu voltei a escrever, são 10 contos que eu gosto muito. O livro tem muita ternura nas narrativas. Segundo, porque eu percebi o impacto que a arte, através dos palhaços, das histórias ali, causava nas pessoas. Eu fiquei com isso na cabeça e, em 2016, comecei a desenvolver um projeto chamado Somos Todos Grãos, que hoje eu considero o projeto mais importante da minha vida. A ideia é levar performances artísticas para dentro de instituições sociais. Obviamente, hoje, nesse momento, isso não é possível, mas a gente vai se reinventar e, paralelamente, constituir um acervo digital de produtos artísticos, que vai dando corpo a essa plataforma. Além disso, trazer instituições sociais para dentro da plataforma, justamente para que as pessoas conheçam, visitem, colaborem e participem mais efetivamente. Portanto, a ideia de Somos Todos Grãos é usar a arte como ferramenta de transformação social, de conscientizar as pessoas, de trazê-las para uma realidade, assim a gente vislumbra a perspectiva de uma melhora de qualidade de vida para quem é mais vulnerável. Eu realmente acredito no poder de transformação da arte, a minha vida aconteceu em função da arte, e hoje eu estou feliz de anunciar que em julho, meados de julho, Somos Todos Grãos entra em atividade, ainda de forma experimental, mas é preciso dar o start, né? Eu convido todos vocês a acompanharem, participarem, e assim, através dessas ferramentas digitais, nós sermos mais relevantes de alguma forma na vida das pessoas. Afinal, nós somos todos grãos. Eu agradeço muito, muito obrigado, e foi uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Siri. Bom demais, gente. Olha, tem uma coisa que eu gosto nessa minha vida, é escutar história. Vou te falar. É muito legal. E eu me vejo muito nessa história do Siri, porque eu também cheguei aqui em 80. Eu também vivi os anos 80 na minha adolescência em Brasília, fizemos loucuras, né? Várias, nessa cidade. E também a cultura e arte impactou para sempre, assim, a minha trajetória toda. E eu adoro escutar as pessoas que, de algum jeito, estavam ali frequentando os mesmos lugares, né? A gente estava sempre mais ou menos... O Siri foi colega da minha irmã, inclusive, na escola. Uau, né? Descobrimos isso muito tempo depois, mas, enfim, isso é outra história. Bom, gente, muito obrigada a vocês. Foi muito lindo, muito inspirador escutar todas as histórias. E a gente vai agora começar a fase das perguntas, né? E aí eu queria começar com o Edson. Tem uma pergunta aqui da Ana Lúcia, que veio pelo Facebook do CCBB Brasília, perguntando para você falar um pouco mais, como arte e tecnologia tem impactado a sua vida. Como é que você, acho que a pergunta é essa, assim, como é que você junta essas duas coisas, eu acho? Eu tenho uma opinião muito definida assim, sobre esse tema. São os dois territórios que eu mais trabalho, assim, né? Arte e tecnologia, a intersecção desses dois territórios. E o que eu sinto é que existe um imaginário para a tecnologia, certo? Tipo assim, no fim do mundo, a tecnologia não tá do nosso lado, certo? Você pensa no fim do mundo, você pensa assim, os robôs fudendo a gente, entendeu? Você pensa que a gente se deu mal, entendeu? A tecnologia fez a gente se dar mal. Só que, e o meu trabalho na arte é criar novos imaginários para isso, assim, para nossa ideia de tecnologia. Então, por exemplo, o trabalho que eu mostrei, que é esse que eu ainda vou fazer em Lisboa, ele fala sobre aquecimento global. Uma das coisas que a gente tem que fazer para o aquecimento global diminuir é plantar bilhões de árvores. Alguém imagina bilhões de árvores sendo plantadas por humanos assim na mão? A gente pensa assim em máquinas, em drones, em satélites mapeando. Assim, a tecnologia, ela é plana, transparente.
e é a arte que guia ela. Então, eu acredito bastante que a gente precisa criar novos imaginários para a tecnologia, e a arte é, com certeza, assim, o líder, né? Aquele mais capaz de influenciar a nossa imaginação. Você falou na sua apresentação, rapidamente, de um projeto que você fez, que ficou um pouco longe, não sei se... Enfim, eu fiquei com um pouco de dúvida, então a pergunta é até minha mesmo. Você falou que era uma coisa que existia em São Paulo e em Pequim, é isso? Isso, em Beijing. E que a pessoa... Como é que funcionava isso? Assim, a pessoa tocava e sentia outra pessoa? Explica um pouquinho. É uma loucura, isso, né? É uma loucura. É uma loucura louca linda, né? Esse projeto foi o meu primeiro projeto como artista. Eu morei na China durante alguns meses fazendo ele. Tinha uma peça lá na China, em Beijing, outra aqui em São Paulo. Era basicamente formada por essas duas paredes, assim, uma de madeira e outra de vidro. E daí, quando você olhava para ela, parecia uma coisa totalmente analógica, assim, que não era nada tecnológica. Mas dentro dela, escondido, estava toda a tecnologia que fazia ela funcionar. Então, como funcionava era assim: se você tocasse lá no vidro em Beijing e outra pessoa tocasse no vidro em São Paulo, no mesmo lugar e ao mesmo tempo, as duas pessoas sentiam que tinham encostado uma na outra. Maravilhoso. Que incrível, cara. Gente, é muito legal. Isso é sensacional, né? Mas como? É uma poesia. Aquele bonequinho da internet. Fala, Liana. Eu acho lindo, acho isso incrível. É demais, né? Sim. É demais essa história. O que a tecnologia... Como a tecnologia pode ser parceira, né? Eu também acho muito legal. Vamos aproveitar. A gente está vendo isso na pandemia agora, né? A gente está vendo isso na pandemia. A gente está vendo. Né? A gente estava assim, não, nossos celulares estão fazendo a gente ficar antissocial, a gente está vendo tudo autista, digital. Não é verdade. Não é verdade. Quem quer ser social, usa as ferramentas para ser social. E quem não quer ser social, usa as ferramentas para não ser. Então, é o imaginário que a gente impõe sobre a tecnologia, ele não é positivo, em geral. E daí a minha vontade, assim, quando eu crio uma obra, é criar esses imaginários positivos. Porque daí as pessoas olham, né? Que nem as pessoas olham em Matrix e ficam com medo. Eu gostaria que as pessoas olhassem para essa minha obra, Place to Depart, e falassem: não, realmente, a tecnologia pode nos aproximar. Sim, muito bom. Liana, a próxima pergunta é para você, tá? Tá. Vem da Oana, no nosso canal no YouTube. Liana, fala pra gente qual será o futuro dos clubes noturnos na sua visão. Olha aí, Liana, tendências... Olha, eu acho, eu tenho uns amigos que acham que a noite, como a gente conhecia, acabou quando proibiu fumar nos clubes. É verdade, tem essa... Porque, de certa forma, as pessoas iam e ficavam lá naquele lugar esfumaçado, saía fedendo, não sei o que, eu tocava, eu fumava tocando, sei que lá, e aí de um dia para o outro cortou. E aí o povo ia para o fumódromo, e o DJ ficava ali tocando sozinho. O último clube que eu toquei, eu ficava sozinha tocando, tinha um paredão de vidro e o povo lá fora, na festa, se divertindo. E aí, eu acho que em seguida veio uma coisa de festa de rua. As pessoas não têm grana para entrar num lugar e pagar, e o povo jovem mesmo, a cultura jovem, é dura, não tem essa grana para sair, tomar um gin tônica, um Negroni, não sei o quê, não rola. Então começou a ter muita festa de rua. E festa de rua é legal porque é perigoso, mas também é legal porque todo mundo está lá. Então tinha essa... Então eu acho que à noite mesmo, como a gente conheceu, clubinho ou galpão, festona, cheia de gente, que ela nunca mais vai ser a mesma. Vai ser uma coisa que vai ser uma memória afetiva que a gente vai ter,
Eu acho isso. Eu não é uma coisa pessimista. É uma visão que eu acho que eu acho que tem uma coisa hoje. Vocês estavam falando da tecnologia. Tem realidade virtual, cara. Você pode ir nas festas, você pode tocar as pessoas, você pode dançar, você pode. Tem outras formas de contato que cada vez a gente vai usar mais. Então, acho que tem que aprender com joguinho, sabe, com as crianças. Vide as festas no Zoom que estão rolando, né? Assim, Sim. No começo, quando você começa, você acha estranho, né? A primeira vez que eu fui numa festa dessa, eu falei, gente, mas eu tô sozinha aqui, como é que, né? Mas de repente você vai entrando no clima, você vai bebendo, você apaga uma luz, começa a dançar, não sei o que, daqui a pouco você tá lá. E aí foi super divertido, Sim. porque tinha um monte de amigo e tal. A primeira que eu fui era um casamento, aí foi lindo, aí teve rabino falando, as pessoas, mulher dançando, cada hora ia para uma câmera, foi super legal, foi super emocionante. Eu acho que a gente o ser humano é muito adaptável. Eu acho que essa coisa assim, simplista toda que a gente vive, o ser humano vai se adaptando, vai a tudo. Então a gente vai encontrar formas até de burlar isso também, de alguma forma. Não sei. acho também. Eu não sei se eu respondi. Gente, a gente vai responder. A gente também pode fazer perguntas entre a gente aqui. Quem quiser, só levantar a mão, tá? E a gente faz. Siri, essa próxima é para você. A Aline Queiroz está perguntando: Siri, conta a história do Chemichu. Eu não sei o que quer dizer isso. Deve ser. Esse é o Chemichu, deve ser sua não, amiga. Não. Ela está me perguntando. O Chemichu, gente, era a creperia que ele falou que se apresentava, não é isso, Siri? Isso. O Chemichu tem uma no Rio, tem uma em Búzios, e uns amigos, inclusive o Carlos Henrique Rocha, Zizica, que foi nosso produtor por 20 anos, tinha o Chamichu. E ele promovia lá eventos, montava um palquinho e a gente se virava, pegava figurinos e inventava cenas, tinha um programa chamado Miller Time Show, eu fazia um jurado, tinha as confissões de aborrecentes na época. Você lembra, né, Elô? Então, na verdade, era mais um espaço cultural. Assim. Ah, não, isso aí foi a noite erótica, foi a noite quase erótica, 1, 2 e 3 que a gente fez. Foi a noite quase erótica, Então, o Chamichu, na verdade, era uma creperia em que os proprietários montavam um palquinho na parte de trás e abriam para a noite de humor nas terças-feiras. E a gente fez muita coisa lá no começo, lá em 95, 96. Mas não tenho nenhuma história. Se tivesse, talvez não fosse impublicável aqui, em função do nosso parceiro CCBB Brasil. Tá bom, Siri, tá bom, tudo bem. Vou passar dessa vez, tá? O Edson, eu vou te fazer uma pergunta aqui agora. Eu queria saber, assim, se você tem... você falou sobre a primeira história, eu estou falando do Inumeráveis, tá? Você falou e deu o exemplo da primeira história. Vocês continuam fazendo o projeto, né? Continuamos. Eu lembro que... infelizmente, né? Assim, o número só continua a aumentar e são muitas pessoas que... Como diz o projeto daqui de Brasília, quem morreu era o amor de alguém. E a gente tem... esse é o foco, eu acho, assim, da história, né? Mas eu queria saber de você, assim... porque é complicado, né? É um luto muito recente, assim. Como que é essa aproximação com essas pessoas? Com os parentes ou com as pessoas que ficaram, assim... Eu fico sempre com essa dúvida, sabe? Como que é essa aproximação? Como é que vocês chegam nessas pessoas, assim?
Você falou que no começo estava muito triste, mas você já estava lá. Como é que é isso? Assim? Como é que funciona? Fala um pouquinho dessa conexão especificamente. Falo sim. O Inumeráveis, ele nasceu dessa vontade de contar as histórias, porque a gente acreditava que, assim, que as pessoas não são números, que a gente precisava humanizar, sabe? Criar conexões mais humanas entre o que está acontecendo lá fora e a nossa vida. Mas eu tinha dúvida se o processo para chegar na história ia ser um processo positivo. Então, antes de lançar, antes de site, antes de ter nome, eu mesmo, junto, né, com outras pessoas, a gente entrevistou pessoas. E a primeira entrevista foi essa do seu Antônio. Respondendo a sua pergunta, em geral, no começo foi bem difícil. Sim, difícil de conseguir a entrevista. Porque é isso, né? Sim, não é que eu sou um especialista em luto, assim, eu me considero uma pessoa sensível e um artista, mas não tenho nenhum treinamento especial para conversar com essas pessoas e eu não sabia se elas iam realmente gostar ou se isso ia ser positivo para elas. Então, antes de existir, eu mesmo fui lá e fiz essa entrevista junto com a Lana. E foi bem especial para mim mesmo, porque eu vi no final da entrevista que o seu Antônio estava melhor. E isso é muito consistente, né? A gente tem milhões de histórias já. Então, assim, isso é muito consistente no depoimento de muitas pessoas falando que durante a entrevista consegue ver que a pessoa, ela, de alguma maneira, vai melhorando, uma coisa vai acendendo dentro dela. Depois, né, de muitos meses, olha eu falando, semanas, porque na pandemia todo dia é mês. Então, assim, tem depois de muito tempo a gente conversou com algumas pessoas, o projeto ficou famoso, daí as pessoas vieram conversar com a gente conversou com uma pessoa muito especial, duas na verdade, uma chama Ana Quintana, a outra chama Silvana Aquino. São duas médicas paliativistas e elas têm muita experiência, assim, trabalhar, uma escreveu um livro sobre o assunto, a outra fez uma palestra em TED muito maravilhosa, A Morte é um Dia que Vale a Pena Se Viver. Maravilhoso. E elas trouxeram essa visão muito clara, assim. Porque, por exemplo, eu não falava com tanta força. Eu falava assim, eu acho que eu vi um pedaço de cura acontecendo naquela entrevista. E daí elas falaram pra mim, não precisa ser assim tão assim modesto não. O que aconteceu ali foi o começo da cura dessa pessoa, fica tranquilo. É isso mesmo que é. Porque na elaboração do luto, a primeira coisa que você tem é esse corte, certo? Você descobre, você não vai nunca mais ver essa pessoa. Aí a próxima coisa, e daí ali é muita dor. Daí a próxima coisa é o vazio, é o silêncio, é a falta que a voz daquela pessoa faz, é a falta de você se enxergar nos olhos daquela pessoa. E durante aquele tempo do silêncio, a pessoa que perdeu sofre muito. E o fato de não ter ninguém... Olha que louco! O fato de não ter ninguém vendo o seu sofrimento nesse espaço pode te causar complicações. E daí, o fato Então, quando o memorial existe, certo? Quando a gente vai uma pessoa lá e vai te perguntar sobre essa pessoa que você perdeu, o que está acontecendo tem alguém sendo testemunha do seu sofrimento. Ao mesmo tempo que está exaltando não os últimos dias, os dias finais daquela pessoa, mas o que aquela pessoa fez na vida dela, sim, a celebração de vida que aconteceu ali. Então, a realidade é que é um processo mesmo de elaboração de luto que acontece e que funciona. Assim, assim, funciona. A gente recebe muitas e muitas mensagens todos os dias das pessoas falando obrigado. E você até parece uma coisa assim, mas eu não fiz tudo isso, sabe? Não fiz tanta coisa assim, eu só fiz essa parte. Mas realmente parece que essa parte é uma parte muito importante para as pessoas. Claro, legal demais, assim. Eu fico pensando que só um impulso mesmo, né, da criação, da arte, de você querer fazer alguma coisa que
que vai fazer você se aproximar, né? Porque geralmente é uma situação tão complicada que a gente não fala sobre isso. A nossa cultura ocidental afasta essa conversa o tempo todo, né? A gente não é educado nem para a morte, nem para o sexo. E deveria ser desde criança, porque o oposto da morte é o sexo. A gente está vivo aqui porque existe sexo. Então, são as duas pontas. E a gente não é educado para isso. E o que você falou, é claro que funciona. Eu elaborei vários lutos tocando para as pessoas, falando de outras coisas, de amor, de coisas que eu achava pertinente. E essa verdade as pessoas viram. Então, eu acho que muito do que você vai curando, chega uma hora que você vê que você já está melhor, já limpou um pouco. E tanto que eu tento pontuar por isso, que eu fiz um trabalho em cima de uma perda, aí depois esse trabalho continuou. E aí eu fiz um segundo trabalho em cima dos amores, e agora eu estou fazendo o terceiro trabalho dele, que é uma outra coisa, uma outra história. Porque eu acho que faz parte isso. A gente se cura através de falar também as coisas. Né? Terapia serve para isso muito. Então, acho bonito isso. Você não esconder as perdas, porque você faz parte. Você falou do vazio, e eu sinto uma coisa um pouco diferente, assim. Eu sinto que as pessoas... eu não sou religiosa, mas eu acho que as pessoas... A morte é uma coisa muito atômica, e que as pessoas, quando morrem, muito delas vêm para você. Você fica impregnado delas. Então, elas permanecem um tempo. Até os antepassados, pai, mãe, você não tem pai... né? Então tem essa coisa o Siri deve ver isso quando está com as crianças, trabalhando com crianças. Criança não pensa nisso. Criança está ali só sendo e se divertindo. Então acho que essa cura pela coisa, pelo que você pode trazer para o coração da pessoa, é o mais importante mesmo. De fazer. Eu não sou artista por dinheiro. Se meu foco fosse dinheiro, eu teria feito economia. É uma outra onda. É uma outra onda. É uma coisa de... eu tento ver o mundo de uma forma poética e transformar isso em momentos de abstração para curar mesmo. Porque essa história, né? A história que você contou para a gente tem a ver com isso. E esse trabalho do Edson é muito emocionante. Porque é isso, como assim? Eu era adolescente, final da adolescência, e meus amigos todos começaram a morrer de AIDS. Todos. E aí começou um strike nas pessoas mais queridas, as mulheres mais livres, os homens mais modernos, mais... bacana, foi um strike geracional, que era uma geração um pouco mais velha que eu. E aí eu cresci nessa sobra meio alienada, meio uma coisa meio perdida disso. E eu acho que eu entendi que até o meu último momento eu vou estar comigo. E eu tenho que estar bem. Eu tenho que ouvir essa voz. Eu tenho que estar ciente, aquela coisa, melhor coisa para morrer é um bom dia para viver, é o dia da morte. Né? E é isso, e a gente está vivendo de novo uma pandemia, só que essa pandemia não pega só os jovens, pega geral, né? Porque eu acho que inicialmente a AIDS pegou os jovens, então foi uma coisa um corte muito bruto. Porque você pegou a pessoa antes dela mostrar o que ela era, né? o que ela estava fazendo. E agora não, agora é uma coisa que está pegando geral, e aí
A gente não é preparado para isso. E obrigada a você, Edson, pelo seu trabalho, ao Siri também, que é impressionante. Esse trabalho, eu acho deixa eu que... pegar esse seu gancho aí do Siri, que tem uma pergunta aqui sobre o projeto, seu projeto, Siri. Estou falando assim, o projeto Somos Todos Grãos é maravilhoso. É da Márcia Zaru. Como as pessoas comuns podem participar ou contribuir? Ela já conhece o projeto, né? Claro. Mas ela está perguntando como que as pessoas podem se integrar no projeto. Na verdade, o que é o projeto? A gente ali tem que falar com um pouco de objetividade demais e às vezes não consegue ser muito claro, por incrível que pareça. Essa galera chata que faz você falar em 10 minutos, né? O que acontece? A ideia era ter um aplicativo, isso vai acontecer. Mas nós vamos começar pelo Instagram, pelas redes sociais. É botar aqui. Não apenas... Então, o que a gente quer fazer? Eu quero juntar... Quando eu comecei a frequentar o de grão em grão, aqui, aliás, o livrinho está aqui, ó, são 10 contos, é muito fofo esse livrinho. Muito terno, muito fofinho. O pai coruja. É o seguinte, eu adoro esse livrinho. Bem, o que acontece? Eu percebi realmente a importância que tem a arte. A arte é transformadora. O nosso papel é muito impactante. Hoje, através do que a gente está vendo aqui nesse nosso papo, a gente está percebendo isso. Quer dizer, hoje até neste momento pontual que a gente supõe, as coisas nunca mais serão as mesmas. Não, nunca mais serão as mesmas. Deixa eu abrir um parênteses para dizer que, como nós somos privilegiados aqui, nesse momento, nessa roda do ossobuco, quando a gente entende, imagina, quer dizer, seria acachapante, mas imagina se a gente conseguisse saber o que leva os artistas a fazerem o que fazem. Quer dizer, hoje eu soube do Edson e da Liana, porque a gente vê a obra lá, a gente vê o trabalho. Agora, quando você entende a conexão, é muito mais sensível, a obra ganha uma dimensão muito maior, muito mais bonita, muito mais tocante, muito mais humana, né? Enfim, fechando parênteses. Eu percebi a importância da arte para as pessoas vulneráveis, da arte e da cultura. E falei, cara, a gente tem que ir nos lugares, a gente tem que começar a levar para as crianças, para os idosos, para as famílias, para as mulheres que sofrem violência, enfim, para todas as pessoas que são vulneráveis e estão em instituições, elas precisam ter acesso à arte e cultura, porque aquilo vai ser, de alguma forma, vai trazer algum tipo de iluminação, de alegria, de esclarecimento, e, portanto, é muito provável que uma melhora na qualidade de vida. Ok, e a instituição, todo mundo vai. Então, todo mundo não, algumas pessoas vão. Então, o que a gente pensou? Que é muito importante o digital. Hoje, como a gente está muito conectado, como a gente já falou aqui, o Edson tocou nesse ponto, entre o bem e o mal, quem quer ou quem não quer, está com o celular na mão. Então, o que eu pensei? Vamos lá, vamos colocar dentro do celular das pessoas as instituições. Se for só colocar a instituição, as pessoas dão as costas, as instituições estão aí, as pessoas não vão. Então, a ideia é convidar artistas amigos para irem colocando conteúdo na plataforma e, com isso, a gente coloca logo abaixo de um conteúdo, por exemplo, artístico, a história de uma instituição. Então, eu fui visitar, por exemplo, a Casa Padre Cícero, que tem 600 crianças. Eles ganharam um consultório odontológico inteiro, porque um dentista, enfim, trocou o consultório dele e levou para lá, o antigo. Perfeitamente funcional, tudo certo. Não tem um dentista para ir lá cuidar das crianças. Então, a plataforma convida, depois de ter um produto artístico interessante,
uma música, um vídeo, uma poesia, uma cena de teatro, um trecho de livro contado em áudio também. Logo depois disso, você tem o chamariz para instituição. E ali a pessoa conhece a instituição, tem a localização, então ela começa a não ter desculpa para não participar. Ela não precisa dar dinheiro, ela precisa ir lá saber como é que é. O que eu faço? Eu posso ser voluntário? Então nós estamos organizando visitas artísticas e arrecadando e coletando instituições parceiras e coletando artistas para estarem na plataforma. Eu sei que eu falei meio rápido também, mas é uma plataforma social, artística e cultural. É isso. Deu para entender, convida a gente. Pô, estão convidadíssimos já. Já estão Liana, Oi. Liana, tem uma pergunta que eu achei muito legal aqui para você, da Denise. Por que será que pessoas mais jovens e LGBTQIA+, são um grande público da sua música? Olha, Isso é verdade? É verdade. Eu amo. Nunca foi intencional. Nunca foi uma coisa, vou fazer uma música para esse público. O que aconteceu é que eu vim de um trabalho de moda, então eu já fazia trilhas para desfiles, para Fashion Week, São Paulo Fashion Week, várias outras, mesmo depois que eu não era mais estilista. E aí as pessoas começaram a conhecer o meu trabalho através da moda. Eu tenho um público que é muito jovem e deixa eu carregar aqui, acabei de ver. É muito jovem e é um público LGBT, sei lá, e eles me impulsionam muito, me dão muita força. Eu acho que eu tenho uma figura de autorização de coisas legais, tipo, porque eu acho que o assunto que eu falo é sobre liberdade, de você ser quem você é, de você não se importar muito com isso e não pedir licença, é o que você é, a pessoa não tem que gostar, tem que respeitar a tua liberdade. Então é essa coisa toda. Então eu acho que por eu falar muito sobre isso, e na verdade inicialmente tinha um público maior de meninos, hoje tem bastante meninas também, o que me deixa super feliz de ter um público variado. E eu acho que o amor é livre, eu acho que a sexualidade humana é muito maior do que LGBTQI+. Eu acho que a sexualidade é pessoal. Eu acho que cada pessoa tem a sua própria sexualidade. E que você desenvolve ou não com quem você quer. Então, eu acho que é uma questão muito pessoal. Eu acho que eu nunca entendi porque... Eu estou começando a entender agora que pessoas que gozam e são livres são muito perigosas. Então, eu acho que tem a ver com isso. Que as pessoas, a maioria das pessoas é muito infeliz, é muito pouco notada, tocada, querida, desejada, e deseja pouco. Então, você ser livre, você se torna uma pessoa perigosa. Você ter essa... E assim, eu não vou matar o meu erotismo em mim nunca. Eu acho que eu vou ser velhinha e vou ter, eu tenho musas disso, que eu respeito muito. Então, eu acho que é a ver com isso, é você encontrar... E tem a ver também com o que eu estava falando para você, como eu acho que o que eu falo é uma poética muito minha e muito verdadeira. Eu faço canto falado, eu não sou cantora, eu faço canto falado, é poesia eletrônica, então as pessoas se identificam, primeiro porque elas decoram o que eu falo, então se torna familiar para elas, e elas se identificam, porque é verdadeiro, é de verdade. Não estou forçando a barra, eu estou contando coisas do que eu vi, ou que eu vivi, ou que os meus amigos me contaram, ou que eu contei para os meus amigos e eles escreveram para mim de volta. Então, assim,
é muito por aí, eu acho. A Nunca foi verdadeira conexão, né? A nunca foi verdadeira intencional. conexão é essa. Entendi. Não, a Renata, a gente fazia no Xingu, em 2002, a gente trabalhou 10 anos com a Renata Bastos, todas as noites no Xingu, no Vegas, em todos os clubes de São Paulo que a gente tocou, tinha a Renata Bastos, a gente colocava ela no palco, e é uma menina, uma mulher trans, incrível. Então, assim, sempre teve o lugar na nossa vida para amigos das mais variadas sexualidades, mais plurais. E quanto mais, eu acho mais engraçado e melhor. É isso. Liana, então é tão engraçado, né? Concordo Quando as pessoas associam, assim, quando você tem que, num determinado projeto, partir de um público-alvo. É muito difícil isso, né? Quer dizer, o processo é um O processo público vai se espontâneo, criando. né? Não, mas tem, assim, eu acho que tem coisas Claro. que são feitas para ser no topo. Não, as coisas têm um processo, elas começam e o público vai se criando também, vai se educando, eu acho. Eu acho que o público do No Porn em 2002 era hoje é outro, e é um público que é aberto o ouvido para ouvir música eletrônica sem achar que é batistaca, e ao mesmo tempo preparado para ouvir poesia em português, porque antes a gente ouvia tudo gringo. Então eu acho que tem essa abertura que o No Porn trouxe em termos de noite eletrônica. Em São Paulo e no Brasil, sem modéstia alguma. A gente foi a primeira noite de eletro. Não, de modéstia. A primeira noite de eletro em São Paulo, e era uma coisa disso, de hedonismo. Eu acho que quando passar tudo isso, vai estar todo mundo carente de um pouco de hedonismo também. Sabe? De muito hedonismo, pelo amor de Deus. Gente, a Liana é a nossa rainha dos coaches, né? A gente tem que pegar todas as frases que ela falou, assim, porque puta que pariu. Exato, tipo assim, uma pessoa que goza é uma pessoa perigosa. Já temos, inclusive, interpretações. Mas é mesmo. É mesmo. Maravilhoso. Gente, eu não posso deixar de agradecer a essas amigas aqui que estão ao nosso lado. Muito maravilhoso. Chegar, né, em mais pessoas e fazer com que mais pessoas tenham acesso a essas histórias incríveis e essa conversa deliciosa que a gente está tendo aqui. Diga-se. Elô, posso pedir para a nossa amiga falar essa frase da Liana, por favor? Quem goza é uma pessoa perigosa. Deixa eu ver, peraí, faz aí pra gente. Quem goza é uma pessoa perigosa, faz aí. Ai, que maravilha! Maravilhoso. Sensacional. Maravilhoso. Gente, não está acabando, não. Eu só quis fazer essa. Quer dizer, está quase acabando, né? Mas eu quero também fazer uma outra observação e agradecer a uma outra pessoa, essa que está aqui embaixo de mim, aqui, o Edson. Porque eu queria dizer para vocês que o Edson está sem energia, né? Passando por uma situação super no meio do complexa, ciclone. No meio do ciclone, no meio do mato. E ele está aqui com a gente, com essa cara maravilhosa, com essa serenidade que ele tem, né? Mas é isso, vocês não lembram? Tipo assim, tava enchendo a minha casa e ia ficar tudo bem. Entendeu? Uma faltinha de luz, não é nada. E a gente ficou. O que a gente vai fazer? Grava vídeo, vamos botar vídeo no ar. Cara, tá aí, aconteceu. E eu queria pedir para vocês abrir esse espaço para vocês falarem, para a gente encerrar, que nós já estamos quase com 1h30 de conversa aqui, gente. Passou demais, né? Rapidão. Eu queria abrir para vocês falarem, enfim, para finalizarem, falarem o que vocês quiserem agora no final, antes da gente encerrar. Tem algumas perguntas que ficaram sem resposta, mas depois a gente se encontra pelas redes sociais, tá? Tá bom. Vamos lá. Posso começar com você, Siri? Claro, pode. Muito obrigado. Eu realmente só tenho a agradecer essa troca. A gente está descobrindo o quão importante ela continua sendo
digital. Isso agora realmente não vai deixar de acontecer mais. É claro que a gente precisa demais do presencial, do corpo a corpo, do junto. O teatro de todas as artes é uma das que mais está sofrendo, porque provavelmente o teatro, a energia da troca no local, no lugar, a troca de olhares, era o mais forte do teatro. Então, quer dizer, nós podemos transformar isso para um outro momento, onde as pessoas fecham sessões por aqui? Podemos. Vamos ver como isso vai ser, mas eu quero dizer que ouvir as histórias assim do Edson, da Liana, ter a oportunidade de contar um pouco a minha, foi incrível para desanuviar, para abrir minha cabeça, para perceber um pouco melhor o mundo. Então, eu agradeço muito o Subuco, o teu convite, Elô, a toda a equipe, é uma equipe grande, então eu agradeço, não vou nominar, mas agradeço a todos, sintam-se abraçados. Você, Elô, você, como é o nome dela? Como é o nome dela? Como é o nome dela, Elô? Vivi? Vivi. Um beijo. Edson e Liana, parabéns. Que maravilha que foi compartilhar com vocês e receber de vocês isso que vocês abriram hoje. Um beijo grande, foi uma honra e uma alegria. Muito obrigada. Valeu, querido. Beijo. Obrigada, Siri. Liana? Eu quero agradecer ao Tum, que me convidou, e ao Ossobuco. Eu fico sempre envergonhada de falar de mim, me dá uma coisa meio um questionamento de até onde que realmente as coisas importam, mas claro que importam, né? E é uma oportunidade, para mim foi uma oportunidade de falar de coisas, aproveitar que estão todos os planetas retrógrados e falar do passado e usar o passado como uma forma de reinventar o futuro. E a gente tem essa coisa ao mesmo tempo que está todo mundo. Eu estou há mais de 100 dias em casa. Sorte, hoje mesmo falei essa coisa que o Siri falou. Eu tenho a sorte de fazer música eletrônica com meu parceiro e morar com ele, poder fazer coisas, passar o dia criando. Isso é um privilégio. Estou mais dura, mas estou viva, estou bem, estou inteira fazendo as coisas. Mas assim, eu falei isso hoje, eu falei, cara, quem faz teatro não tem como se expressar, precisa. Se bem que assim, o Teatro Oficina está fazendo um monte de live também. Então, assim, acaba que a gente vai ter que se adaptar até a falta do olhar do outro, né? E a gente tem anos de ter visto TV. Eu hoje em dia não tenho mais TV, mas eu fui uma criança e uma adolescente que vi muita TV, então a gente tem uma expertise um pouco disso. Pode fazer também. Com certeza. É isso, muito obrigada, Siri, obrigada, Edson, obrigada, Elô. Denise, que foi minha coach, coach quase terapeuta, porque eu fico panicada de falar as coisas em público, eu tenho um outro formato de falar as coisas, e que eu descobri, que na verdade eu era pintora, então assim, eu descobri na música. Mas é isso, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a você. Demais. Fui sincera. Beijo. Edson. Bom, queria primeiramente agradecer o Tum, que é a pessoa que me convidou e também foi o meu coach. Sem ele, nada seria. Sim, realmente foi muito importante. Queria te agradecer também, Elô, e a toda a turma do Subuco. Eu sinto que essas conexões que a gente está fazendo aqui, elas estão nos ensinando, assim, né? A gente faria tudo isso de um outro jeito, a gente faria num lugar, e daí a gente não sabe o que vai ser quando o isolamento social passar, mas eu sei que a gente está aprendendo bastante, né?
ficar próximo, tá aprendendo a usar as ferramentas para ir mais longe, enfim. Tô feliz de ter participado dessa edição especialmente, o Ossobuco na sua casa. E também muito feliz de conhecer a Siri, a Liana, a história de vocês é realmente muito legal. Primeiro, assim, o teatro ganhar da arquitetura, que luta excelente. Legal, e a Liana tipo, trazendo essa imagem, né? Uma imagem nova sobre o que é liberdade e como isso atravessa a nossa sexualidade de uma forma assim tão importante, visceral, potente. Então tô me sentindo ótimo de estar aqui sem luz no meio do ciclone, com bateria tipo 3% e ter dado certinho. Deu certinho. Então eu queria agradecer, Gente, muito obrigado. eu queria agradecer demais a vocês, eu já agradeci no começo e estou agradecendo agora no final. Eu quero agradecer muito ao tempo que vocês colocaram à disposição da gente, que não é só o tempo de agora, já vem aí desde muito tempo para a gente fazer todos esses encontros e estar aqui hoje. E eu sei que tempo é um bem bastante precioso hoje em dia. Então, nós do Ossobuco, eu, Tum, Denise, o Vini, a Nana. Eu não agradeci. Oi, quer falar alguma coisa? Meninas. Eu quero agradecer as meninas. Das Libras. Das Libras, as nossas queridíssimas, maravilhosas, é isso, e queria dizer para vocês assim que o Ossobuco ele continua, né? Agora a gente tá com uma série de lives no Instagram às quintas-feiras. E a próxima quinta-feira vai ser super legal, não sou só eu que estou fazendo. Quem vai estar conduzindo a live é a Carol Dutra, que é responsável pela nossa mídia social. E ela vai estar entrevistando a Nina Dutra, que é uma atriz, humorista também, cantora, sobre um pouco da trajetória dela de chegar em São Paulo e como é que ela, enfim, virou youtuber e tal. E vai ser a Carol com a Nina, a conversa da quinta-feira. E eu queria convidar vocês a estarem com a gente no perfil do Ossobuco no Instagram, que é o @ossobuco_. Minha gente, é isso. Muitíssimo obrigada a todo mundo que participou. Sigam esses maravilhosos nas suas redes sociais, seus trabalhos, porque vale muito a pena. A gente só tem a agradecer a todos, a todas, a todes, e que a gente continue aí firme no nosso isolamento para quem pode, não fique em casa para quem pode, para a gente vencer essa história e daqui a pouco criar uma coisa diferente, porque vai ter que ser assim, nada será como antes, né? Como diz o nosso maravilhoso Milton Nascimento. Nada, nem as festas e nem nada, né? Um beijo para todo mundo, gente, boa noite. Beijo, boa noite. Bom demais estar aqui com vocês. Beijo, obrigada, gente. Tchau, tchau.